Estamos conversando com o professor doutor Alexandre Schlemper sobre a economia do crime. Eu sou Ricardo Hartmann e esse é o canal Análise Crítica. Professor Alexandre, depois de ter nos explicado sobre o modelo da tomada de decisão racional do Gary Becker e ter relatado alguns exemplos de como essa teoria se aplica na prática, como que um criminoso faz esse raciocínio para decidir pela prática do crime ou não, eu gostaria de fazer algumas perguntas para, a partir da sua experiência, tentarmos entender um pouquinho melhor o comportamento das pessoas. Vamos pensar naquela população que vive em áreas de vulnerabilidade socioeconômica, que a gente chama vulgarmente de favelas. Tá? Numa favela qualquer, em qualquer município do Brasil, em que ocorra tráfico de drogas. E existe, portanto, um traficante que tem ali o seu território, que tem ali o seu ganha-pão, com o seu comércio ilegal de drogas, e as pessoas que vivem naquela região. E, eventualmente, as crianças e os jovens brincando na rua e observando aquele movimento do tráfico, as famílias dos traficantes presentes também nessa situação. Esse comportamento criminoso, ele influencia o desenvolvimento dessas pessoas nessas áreas? Poderia tentar fazer uma análise de se é prejudicial ou não, e se for prejudicial, como que é prejudicial a presença de traficantes operando livremente à luz do dia em áreas de vulnerabilidade socioeconômica, onde as pessoas, portanto, não têm dinheiro, não têm condições adequadas de vida em função de problemas ambientais, como inundações, não tem pavimentação, não tem iluminação, não tem banheiro em casa, essas coisas que normalmente acontecem na favela. Seria possível refletir um pouquinho sobre isso? Claro, Ricardo, essa situação, né, dessas áreas aí de vulnerabilidade, né, sem dúvida nenhuma, elas são um ambiente em que, a gente sempre está falando aqui questão dos custos e benefícios, né, em que reduzem de forma muito importante os custos da migração para o crime, né, em todas aquelas bases de variáveis, né, porque primeiro que há uma ausência do Estado lá, né, há uma sensação primeiro de abandono, né, daquelas pessoas, né, que são largadas lá, ninguém literalmente se importa com elas. E aí, muitas vezes, traficantes que dominam aquela área passam a assumir esse papel de proteção daquela comunidade, eu diria uma falsa proteção, né? Mas de financiamento de certas questões elementares né, para as pessoas, né? E elas acabam, então, muitas vezes tomando conta de algumas organizações sociais, como próprias igrejas que estão lá dentro, e eles passam a ser, né, então, uma criança ou até um adulto, uma pessoa lá que vê o Estado ausente lá e vê aquele traficante, entre aspas, o cuidando, o protegendo, né? Ele acaba tendo uma sensação, não, fazendo quase que uma inversão de valores, né? Então, quem está cuidando de mim é o cara aqui. Se a polícia combate ele, então a polícia é minha inimiga, né? E constrói essa imagem, realmente. Outra questão, daí nós vamos para a questão econômica mesmo, né? Então, o menino ali, isso são estatísticas, aí, estudos econômicos, daí não estão nem na área da economia do crime, né? A probabilidade de um menino que nasce ali ter acesso a uma educação de qualidade né, e por consequência, conseguir um emprego de melhor qualidade e uma renda que o pudesse ter um custo de oportunidade maior, essa probabilidade ela é muito menor ali dentro desse ambiente. Então, você compara dois meninos, né? Um bom, eu vou tentar ir pelo caminho, né, o correto ali. Vou na escola, daí vou tentar vou ralar, vou arrumar um emprego e tal.
ele vai patinar e, ao mesmo tempo, ele olha um lado, que ele é aliciado pelo tráfico e, com 16 anos de idade, teve uma renda de 20, 30 mil reais por mês, né? E aquele outro menino olha, quando que eu vou? Eu nunca vou atingir aquilo ali, né? E aí, aquele que pode ostentar, aquele que tem condição financeira, sustenta a família dele e tal, passa a ser um modelo de sucesso para a grande maioria dos outros, né? Eu quero isso, eu não quero me lascar, né? Então, eu acho que sim, o ambiente, né, esse ambiente de falta de oportunidade, de desigualdade social, de problema gravíssimo de distribuição de renda que nós temos no nosso país, né, faz com que as pessoas que estejam nessa base, nessa camada mais vulnerável, os custos delas sejam sempre muito baixos de migração, né? E nesse sentido, o crime, o tráfico, a organização criminosa é altamente atrativa e sedutora, né? Especialmente para os jovens, né? Os jovens, então, que eles estão expostos, né? A mídia, hoje, as redes sociais, eles se comparam, não adianta, né? Existe um modelo, um estereótipo de modelo de sucesso, né, econômico, social, ele vai querer, né, se inspirar naquilo. E se dentro desse ambiente ele vê dois caminhos, né? Um rápido e mais fácil, que é o caminho normalmente do tráfico, e outro mais penoso e praticamente impossível, ele chegar lá, né? A probabilidade dele fazer a escolha pelo aquele primeiro é muito grande, e o ambiente pesa demais nisso, né? E até eu vi uma fala tua, e eu achei muito boa, a questão da banalização ou da normalização do crime, né? Então, tu vê pessoas andando armadas, ou né, nos bailes isso ou aquilo, ou na rua livremente, ou ver o tráfico acontecer, ou ver o consumo, ou ver os playboys subir o morro lá para comprar as drogas, com uma extrema naturalidade. Isso começa, infelizmente, a fazer parte da vida cotidiana dessa pessoa. E ela não se escandaliza, ou talvez nunca se escandalizou, ou passa batido, né? Como mencionasse, um corpo caído ali no chão, né? E isso é extremamente ruim, perigoso, né? Porque a gente devia se sensibilizar, se escandalizar, no mínimo se indignar com isso, né? E quando o poder da indignação é tirado, aí nós entramos numa zona extremamente perigosa, né? Professor Alexandre, eu gostei muito das suas explicações. Gostaria de deixar aberta a palavra para suas considerações finais, já nos encaminhando para o final dessa entrevista. E já fica o convite para nós conversarmos novamente em outra ocasião sobre assuntos conexos. Devolvo a palavra para suas considerações finais. Ricardo, eu agradeço, né, a oportunidade. É sempre bom a gente poder falar, né, sobre o assunto que a gente estudou, e eu acho que nós, como sociedade brasileira, deve criar espaços, né, para fazer esse tipo de debate, né? Nós temos os legisladores, os políticos, os pensadores que desenvolvem políticas públicas e legislações, e eu acho que a gente tem que conseguir fazer esse debate chegar de forma qualificada a essas pessoas, e para que eles tomem conta, né, desse processo, tenham uma compreensão mais profunda com esse suporte da ciência, da ciência experimental empírica, que existe na ciência social, sim, né? E ela pode ajudar muito o desenvolvimento dessas, né, dessas políticas, especialmente de segurança pública, que é um problema crônico que nós temos aqui no Brasil. Nós vemos experimentando aí nas últimas décadas, né, especialmente, índices cada vez piores, né? Saiu essa semana aí o Atlas da Violência do Brasil, de novo, né? Depois de uma queda no ano anterior, de novo uma subida muito importante
da taxa de homicídio, uma das maiores do mundo, né? Maior que zona de guerra e, enfim, esse problema eu vejo como um dos principais problemas hoje que as gestões da administração pública em todos os níveis têm que se preocupar. E nós, como sociedade, também temos que fazer a nossa parte, né? Seja dentro das nossas famílias, dentro da nossa área de influência, construindo lá a base daqueles valores dos custos morais ou dos outros também, né? E eu agradeço o espaço. Eu acho que quanto mais nós debatermos, agora, né, você tem o teu canal aí, as redes sociais, se pudesse chegar a mais pessoas e, através disso, estimular conversas, debates, e eu acho isso fantástico, né? E sempre estarei aqui à disposição para a gente ter esse tipo de conversa e o que tu precisares aí. Conversamos com o professor doutor Alexandre Schlemper sobre a economia do crime. Eu sou Ricardo Hartmann e esse é o canal Análise Crítica.